Dispute a vaga daqueles que são grandes, e quando você vencer, você será grande também. Vamos voltar ao livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 17, o versículo de número 26. Diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: O que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta sobre Israel? É interessante esse texto que nós vamos ler e essas explicações que nós vamos falar. Davi era um menino. Além disso, Davi, a única coisa que sabia, o que já tinha feito, que provava que ele tinha feito, era pastorear ovelha e tocava harpa. Então ele não tinha aquela questão de um homem lutador, um conhecedor de guerra, um guerreiro, um homem-herói. Não tinha isso. Ele não conhecia isso, ele não sabia nem o que era isso. Mas aí quando ele chega naquele acampamento, onde os seus irmãos estavam guerreando já há alguns tempos, e vendo muitos homens morrerem, muitas pessoas morrendo na guerra, e aqueles homens que morriam sobre a espada do filisteu, do Golias, que era um filisteu valente, um guerreiro absoluto. Mas aí, quando Davi chega naquele lugar, vê falar que o rei estava atrás de alguém que conseguisse vencer o filisteu. Davi não contou duas vezes, começou a se projetar para ser o cara que venceria o filisteu. Por que ele começa a se projetar? Porque se ele fosse vencer qualquer um que estivesse na guerra, não lhe daria nome, ele não seria o Davi famoso, ele não seria o Davi lutador, guerreiro, o Davi que conseguia, vitória. E ele queria mostrar mais ou menos isso aí. E então ele faz uma pergunta um pouco curiosa. Ele pergunta assim: o que é que vão dar? O que é que eu ganharia? O que é que alguém ganha? Ele vencendo o filisteu. Ele tirando essa afronta de Israel. O que é que ele ganha? E aí alguém falou para ele: olha, o rei ele não vai pagar mais imposto, ele casa com a filha do rei, a sua família será protegida, as leis do que o rei fizer não atinge ele. Então tinha uma série de coisas que para Davi era importante. Mas eu quero te falar é o seguinte: Davi escolheu vencer o gigante, vencer o maior, vencer o que estava com o cinturão, vencer aquele que estava com o troféu na mão, aquele que estava vencendo, aquele que estava bem avante, bem na frente. Davi fez uma proposta para vencer aquele que já era gigante. E é isso que eu quero te falar nessa noite. Muitas vezes nós procuramos os menores para vencer os menores. Muitas vezes nós buscamos aqueles que são coitadinhos para vencer. E vencemos. Mas não é vitória. Não é uma vitória. Não tem sabor uma vitória dessa. Não tem sabor. Não existe possibilidade de ter um sabor, de ter aquele gosto de vitória. Quando você vence alguém que você já sabia que ia vencer. Você tinha certeza que ia vencer. Qual a sua vitória? O que você teve de novidade? Qual o esforço que você fez? O que precisou para você vencer aquele pequeno, aquele que não é ninguém? Não precisou de nada. Mas quando você parte para vencer aquele que é impossível de alguém vencer, aí a vitória é grande. A vitória realmente é esmagadora. Por quê? Porque você passou por cima de todos os obstáculos. Você passou por cima do seu próprio obstáculo. Você passou por cima daquilo que atrapalhava, daquilo que servia como barreira na sua frente. E conseguiu a vitória. Eu estou falando isso em tudo, nos seus negócios. Olha, eu vou botar uma empresa lá não sei aonde que não tem ninguém. Não, você vai botar uma empresa bem onde tem um supermercado grande. E você vai vender.
E você vai lutar para vencer. Cada dia você vai lutando, você vai passando por cima das dificuldades. Foi isso que Davi fez. Davi escolheu o gigante. Eu quero lutar com o gigante. Ora, mas e se morrer? O gigante também não tinha história muito para contar. Matou um menino, matou um coitadinho. Eu quero lutar com o gigante. Muitas vezes você está lutando com alguém que é menor que você, que é mais fraco do que você, que tem pouco poder que você, que tem pouco conhecimento que você. Não é vantagem. Você não pode contar uma vitória. Não tem sabor. É uma vitória sem sabor. Mas quando você vence o maior, aí é vitória. Aí é considerado vitória. Mas você precisa vencer o maior. Você precisa vencer aquele que realmente é o seu algoz. Aquele que realmente te derrotaria. Porque aí você monta estratégias e nasce de dentro de você uma coragem, uma disposição para lutar e vencer. Eu costumo dizer, tem muitos heróis por aí, mas você vai avaliar de quem eles ganhou, você vê que não é tão herói assim igual se pensa. Não é tão de admirar, não precisa admirar, porque eles não são tão herói igual eles pensam. Tem muitos heróis que às vezes eu chamo herói da mídia, né? Que a mídia faz ele herói, mas na verdade ele não é o herói, porque ele não lutou com alguém que realmente tivesse esse poder sobre ele. Davi lutou contra Golias. Golias era um homem imenso, até o tamanho dele já era um gigante, já se via que era um homem imenso. Um guerreiro, um cara que lutava com milhares de pessoas, que matava muita gente na guerra, porque ele era tinha muita destreza e muito conhecimento de guerra, e Davi escolheu Golias para ser o seu par, para ser o seu pare, para topar, para decidir ali quem seria, quem mandava sobre Israel, quem mandava na região. Findou que Davi venceu. Você é um vencedor também, mas eu te aconselho, não lute com os pequenos. Não queira tomar o lugar daqueles que não dá conta de lutar com você. Daqueles que são humildes, pequenininhos, que não têm nenhuma capacidade de lutar com você. Lute com aquele que vai te dar uma vitória após você vencer. Fica com Deus, me segue nas redes sociais, não esquece. Segue nas redes sociais. Pastor Tomé Costa, tutorial, Pastor Tomé Costa, Facebook, no Instagram, né, no YouTube, nós estamos aí. Me segue que eu te sigo, ok? Fica com Deus.